Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos continuar falando aqui nessa aula sobre as rotas aqui no Express. Então na última aula a gente finalizou lá vendo como é que a gente colocava rotas aí com expressão regular e com parâmetros na rota, né? A gente podia pegar parâmetros diretamente aqui na rota, porém eles faziam parte da rota, né? Então, no caso aqui, por exemplo, esse ID tinha que vir na rota para ela ser então atingida. E caso a gente quisesse que ele fosse opcional, a gente poderia colocar aqui uma interrogação. Beleza, agora eu vou mostrar aqui uma outra forma de a gente criar esses parâmetros. Parâmetros via query, que o pessoal chama. É quando a gente coloca ele a partir de uma interrogação. Então como é que é? Vamos mostrar aqui como é que seria a definição dele. Então a gente pode configurar aqui uma rota comum. Então, por exemplo, vou configurar uma rota aqui chamada test query, por exemplo, para a gente testar esses parâmetros por query. E aqui vai ser uma rota bem comum, que tem aqui os parâmetros de requisição e resposta. E aqui, a diferença vem aqui. Então, antes de pegar aqui, pegar aqui os parâmetros obtidos por query, vamos criar aqui a requisição, vocês entenderem o que seria bem essa query, né? Vamos criar aqui uma nova, vamos duplicar essa aqui, facilitar aqui. Vamos colocar assim, test query. Beleza. Então, um parâmetro é enviado por query quando a gente coloca ele aqui, ó, na própria URL a partir de uma interrogação. Então, esse tipo de parâmetro, ele é bom porque você não precisa de fazer com que ele fique parte da rota, né? Então, você evita de fazer com que ele fique ali presente na rota. E aí, ele vindo aqui no final a partir de uma interrogação, você pode colocar vários, né? Então, por exemplo, vamos supor que você quer passar aqui o nome de uma pessoa para fazer um filtro. Por exemplo, João. E aí você quer passar mais um outro. Por exemplo, você quer passar a idade do João, por exemplo, numa consulta. Por exemplo, você quer saber, ou se não, por exemplo, CPF, né? Vamos passar aqui, eu quero João, e-mail. Tipo assim, o e-mail dele. Vamos supor que você quer também... Opa, por exemplo, o CPF. Vamos supor que você tá, isso dá um filtro que você está fazendo lá, né? Então, beleza. Esse formato de parâmetros é o que a gente chama de query string. Então, basicamente, são chave e valor. Você inicia colocando uma interrogação. E aí você coloca a chave, né? Depois um igual, o valor dela. Então, aqui no caso, eu estou procurando a pessoa com o nome João. Aí depois você coloca um i comercial para você poder adicionar outros parâmetros. Então, você vai lá colocar, por exemplo, e-mail e coloca o igual o conteúdo, por exemplo. Aqui um outro i comercial para você botar mais parâmetros e por aí vai. E com isso aqui, a rota vai receber tudo isso aqui como um objeto JSON lá que você colocar lá dentro. E aí ela fica dinâmica, né? Você pode acrescentar parâmetros, você pode remover parâmetros. Todas elas vão estar chegando aqui nesse test query. Então vamos lá para a gente ver ela funcionando, né? Como é que a gente pega eles aqui? A gente vai pegar eles pegando aqui no rec.query. Então igual a gente tinha rec.paras aqui, o rec.paras pega os parâmetros aqui que a gente definiu na rota, né? E eles fazem parte da rota. Aqui no caso a gente pega rec.query. Então vamos devolver esse rec.query para a tela só para a gente poder ver. Então normalmente a gente vai pegar esse rec.query, vai pegar os valores lá de dentro e utilizar para o que a gente vai fazendo, né? Na nossa lógica lá do nosso código. Aqui a gente só está mostrando, né? Só estou devolvendo na rota, porque a intenção aqui é só a gente ver as possibilidades que a gente tem para criação de rota e não colocar código de fato aqui dentro, né? Depois lá no próximo, mais para frente, a gente vai construir uma API de fato e aí sim a gente vai começar a colocar lógicas de negócio dentro das rotas, né? Por enquanto a gente está preocupando só como é que a gente pode definir rotas, pegar parâmetros, esse tipo de coisa. Então beleza, eu salvei aqui, deixa eu executar aqui já com o Nodemon. Peraí, tinha outra coisa rodando aqui nessa mesma porta no meu computador. Beleza, agora eu parei a outra coisa e subi. Vamos executar lá no Insomnia agora essa rota que a gente tinha criado, né? E vamos ver aqui o resultado. Ó. Então ela retornou para a gente, né? Um objeto JSON aí com essas informações. Então, se a gente tirar aqui a informação, por exemplo, vamos tirar, deixar só João aqui, por exemplo. Olha lá, o nome João vai funcionar. Se a gente não passar nada, ele também funciona. Então, tá vendo? A gente pode não passar nada que ele vai funcionar normalmente. Então, aqui a gente pode colocar qualquer coisa, né? E N indefinidos parâmetros aqui, né?
Então essa aqui é a ideia do query string. Então é muito bom, muito usado aí, por exemplo, quando você está fazendo filtros aí, por exemplo, numa consulta. Então, por exemplo, às vezes você tem uma rota que vai fazer uma consulta lá em um conjunto de dados e o usuário às vezes tem a opção de passar filtros ou não, né? Então ele pode passar N filtros, né? Pode passar diferentes filtros, por exemplo, data inicial, data final, o tipo de informação, várias coisas. E às vezes, para você não ter que ficar definindo uma rota para cada tipo de consulta, às vezes é interessante você jogar isso tudo aqui numa query string, né? Que aí ele passa só o que ele estiver querendo filtrar ali naquele momento. Então é uma forma bem interessante aí. Beleza, agora vamos ver sobre mais uma forma aí de configurar rotas. O que nós vamos falar agora é sobre um parâmetro chamado next, que você coloca sendo que como terceiro parâmetro aqui desses objetos de requisição, resposta, fica o parâmetro de next. Então, o que ele faz é que ele vai permitir que mais de uma função seja executada para cada requisição. Então, está vendo que cada requisição que a gente está chegando, a gente está colocando uma função só, né? A gente está colocando sempre aqui uma callback aqui para ser executada, né? Então, a gente está definindo uma função. Com o next, a gente pode pedir que execute mais funções. Então, a gente pode realizar a execução da primeira, depois chamar o next e ele vai cair para a próxima execução da fila. Então você não necessariamente não precisa colocar todo o seu código que vai ser processado na requisição em uma mesma função. Você pode quebrar ele em várias funções, até reaproveitar funções e sempre chamando o next aí. E essas funções vão sendo chamadas na ordem que são inseridas, né? Então o next vai sempre jogando para a próxima da fila. Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Então vamos colocar aqui next, né? E vamos colocar aqui agora então. Então vamos executar aqui um app.get, vamos definir um nome aqui, por exemplo, test multiple handlers, por exemplo. Essa ideia de handler é a ideia de você colocar uma função para gerenciar aquele valor ali, para executar, né, para tratar aquela função. Então, como é que é a ideia? Para a gente usar o next, a gente tem que colocar mais um parâmetro aqui, além dos que a gente está colocando. A gente já colocou aqui o rec, né, objeto da request, da requisição, da response, né, o res. E aqui são nomes, né, lembrando, você pode definir qualquer nome. E aí agora para o next a gente tem que vir aqui com um terceiro parâmetro. Então ele tem que ficar aqui nessa terceira posição. O nome não importa, mas ele tem que ficar aqui no terceiro. O parâmetro next. E aí aqui a gente já pode continuar com a nossa error function normalmente, né? A gente vem cá, define a função, então beleza. Esse trecho aqui que está sublinhado é uma função, né? Que temos esses três parâmetros aí, rec, res e next. E aí vamos aqui agora definir aqui, vamos por exemplo colocar aqui um console.log, por exemplo. A gente pode falar assim, ó, callback 1. Então, ou seja, foi a primeira callback sendo executada. E aí, a gente pode colocar aqui, ó, uma vírgula. Então, tá vendo que a gente colocou a vírgula, colocou a primeira callback, né? A primeira error function. A gente pode vir aqui e colocar a vírgula, a gente colocar a segunda. E a gente pode definir aqui uma outra callback. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui um outro error function, por exemplo, aqui com o rec e o res. E aí, caso a gente não queira jogar ele mais para frente ainda, a gente não precisa nem de pôr o objeto next aqui. E aqui vai ser a nossa segunda callback. Então, por exemplo, callback 2. Então tá, e como é que a gente faz para jogar? Porque ele vai cair aqui nessa primeira. Então como é que a gente faz para jogar para a segunda requisição quando a gente tiver terminado de fazer nossos processamentos, né? Então vamos supor que a gente tivesse aqui um if, aí tivemos aqui um for, aí fazia uma consulta no banco, por exemplo. Vamos supor que a gente tivesse várias lógicas de programação aqui dentro. E aí no final das contas a gente já quer passar para a próxima requisição. Então o que a gente pode fazer é chamar esse parâmetro next que a gente criou. A gente vem cá, coloca next, abre e fecha parênteses. E com isso a gente vai estar tirando o fluxo da execução dessa primeira função para a segunda função. Então tá, vamos executar dessa forma aqui e vai dar um problema. E nós vamos ver qual que é o problema que vai dar. Vamos criar aqui uma rota, né? Vamos primeiro duplicar essa aqui, para facilitar aqui. Test multiple handlers, create, test multiple handlers, beleza. Então eu executei e olha lá. A execução não termina e ele imprimiu callback 1, callback 2. Então qual que é a questão aqui? A gente precisa de encerrar essa requisição, a gente precisa de dar uma resposta para o usuário, senão vai ficar assim, ó. A requisição vai ficar pendente eternamente aqui. Então você tem que, em algum momento, a última requisição sua que você tiver, você passou o next, pode passar o next para várias funções aqui, não precisa ser só duas, mas a última tem que finalizar a execução. Então, ou você pode retornar uma resposta qualquer para o usuário, né? Ou retorna aqui alguma coisa, então, por exemplo lá, beleza?
retornou aqui o A, imprimiu aqui no console callback 1, callback 2. Ou se você não quiser retornar nada, você pode dar um end. Então, res.end, você vai estar finalizando essa requisição sem resposta. Então, você vai estar dando um OK para o usuário aqui, ó, vai retornar como 200 OK, mas vai falar que não tem retorno. Então, ok, dependendo da sua requisição, né, dependendo do que você estiver fazendo, não tem necessidade de você retornar nada para o usuário. Somente você falar que foi processado com sucesso já é suficiente. Por exemplo, às vezes uma exclusão, por exemplo, não tem o que você retornar para o usuário, sendo que já excluiu aquele registro. Então, talvez só um 200 OK para ele já resolva para ele entender que aquilo foi processado com sucesso. Então, beleza. Uma outra forma de a gente escrever isso, né? A gente pode trabalhar com um array também. Então, assim como a gente está colocando as funções todas aqui separadas por vírgulas, né? A gente poderia passar um array. Porque às vezes isso aqui, quando a função for muito grande, já pode acabar ficando muito grande, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma outra. Criar aqui next com array. E aqui eu vou criar callbacks aqui. Então vou criar aqui, por exemplo, uma callback 1. E a gente vou criar aqui como uma help function. Aqui res next. Vou dar um console.log aqui. Callback 1. E vou jogar para o next, né? Então aqui no caso eu vou falar assim, ó, next, vai para o próximo. Então vou criar aqui callback 2. Mesma coisa, rec res next. Só que aqui essa aqui eu vou criar como uma função normal, não vou criar como erro function para vocês verem que também funciona. Vou colocar aqui callback 2. Ela vai receber aqui um rec, um res e um next. Vou printar aqui da mesma forma console.log callback 2. Vou jogar para a próxima. E a última aqui vai ser a que vai encerrar. Então vai ter só 3 aqui. Só para vocês entenderem a ideia aí. Opa, só que aqui eu escrevi errado, né? Ó, não tem esse igual aqui não, nem esse aqui. Tô misturando as formas de declarar aqui. Beleza? Callback 3 é igual rec res. E aqui eu nem preciso pôr next, porque aqui eu já vou encerrar ele, né? Já vou encerrar a requisição. Então aqui a gente pode, vou dar um print aqui, callback 3, só para a gente saber que imprimiu. E vou executar um res.end para finalizar. Então tá, temos 3 funções soltas aqui, né? A gente não pôs ela em lugar nenhum. E agora eu vou criar uma rota aqui para elas então. Vou colocar aqui o app.get, vamos definir o nome aqui, por exemplo. Test multiple handlers array. Então, a gente tinha feito esse aqui. Teste multiple handlers, agora teste multiple handlers passando um array. Beleza? E aqui agora, ó, quando a gente vai pôr a vírgula aqui, antes a gente tinha posto a vírgula, né, no outro exemplo, e a gente tinha passado as requisições diretamente, né? Já estavam passando as error functions. Aqui eu vou colocar um array, e dentro desse array eu vou colocar todas as nossas callbacks que vão ser executadas. Então, eu criei elas aqui, né? Ó, callback 1, vou pôr aqui callback 1, callback 2 e callback 3. Beleza, poderia ter vários aqui, né? E vamos testar isso lá agora então. Eu estou dando um erro aqui de importação. Eu não sei o que aconteceu aqui, que ele importou isso aqui, ó. Foi alguma coisa do VS Code que ele entendeu que eu estava querendo importar isso. Não tem isso aqui não. Vamos executar de novo. Então pronto, já salvei, ele já reiniciou para a gente. Então vamos lá para o Insomnia para a gente testar. Vamos duplicar isso aqui. Teste multiple handles. Opa. Vamos executar. Responses not defined. Deixa eu ver lá o que aconteceu. Coloquei response aqui, ó, esse res. Defini o nome errado. Até por isso, eu digitei esse response aqui, ele deve ter importado automaticamente lá. Foi essa confusão que gerou aí. Beleza, teste multiple handles, executou, não retornou nada, e a gente pode ver aqui que callback 1, 2, 3 foi executado. Então, esse formato aqui com arrays também funciona. Isso aqui, por exemplo, ó, em vez de eu dar o end aqui no 3, eu desse o end aqui no 2, ao invés do next, por exemplo. Vamos ver o que aconteceria, né? Então, como vocês podem já estar imaginando, ele vai só printar callback 1 e 2. E a requisição foi encerrada com sucesso aqui no Insomnia, e passou no 1 e o 2, porque ele já encerrou a requisição aqui no callback 2. Apesar da callback 3 estar configurada, ele não jogou a requisição para lá. Beleza, pessoal? Então,
Vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a última configuração que eu vou passar para vocês aí, que é sobre o route. E aí a gente fala aí rapidinho sobre o route e depois a gente encerra essa parte de rotas. Beleza, pessoal? Então, abraço e até a próxima aula.